Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Amanda Oliveira e esse aqui é o Brincadeira é Coisa Séria. Hoje eu quero colocar um vídeo aqui sobre um conteúdo muito polêmico, que eu já comentei um pouco sobre ele no Instagram, mas eu quero falar um pouco melhor, que são as competições na maternidade. Quem nunca ouviu algo do tipo, o meu filho andou com 9 meses, o meu filho falou com 10 meses, ele já estava de pé com 5 meses, enfim. Parece que é uma competição. Mas não é para ser assim. Então hoje eu vim esclarecer um pouco sobre isso. Eu quero falar para vocês o seguinte: existem dois extremos que acontecem nesse universo da infância, né? Essa questão competitiva, de querer sempre que a criança seja o primeiro, isso gera frustração em vários pais, gera uma carga sobre a criança, como se ela tivesse que competir, como se ela tivesse que ser a melhor e ser sempre a primeira, e a criança percebe isso, essa questão de competição. E existe o outro extremo que também é perigoso. Todos os extremos na vida, né, a gente sempre fala, isso já é um clichê, né, que o equilíbrio é o segredo da vida, mas é muito difícil conquistá-lo, né? E o outro extremo é aquele extremo, cada criança tem o seu tempo, você pode esperar, calma, mãezinha, calma, ele vai se desenvolver. Vai esperar até quando? Eu fico me perguntando. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses dois extremos hoje. E vou falar como é importante que a família, ela não entre nessa pilha, né? E ela entenda o que é importante para a criança e para a própria família, e não para a opinião dos outros. Então vamos começar pelo extremo que me preocupa muito, que eu tenho visto muito na minha prática, que são várias mães, até amigas, que têm me falado o seguinte: Amanda, o meu filho, ele só descobriu o problema dele mais tarde, porque vários profissionais que a gente contactou falavam que estava tudo normal, que eu podia esperar, que cada criança tem o seu tempo. Então, o que eu quero dizer para vocês sobre isso? Cada criança tem o seu tempo? Sim, cada criança tem o seu tempo. Mas existe uma janela. Se vocês forem na caderneta da criança, tá? Vocês vão ver que para cada fase existe uma janela, que é um tempo estipulado, que algumas crianças conseguem um pouco antes, algumas conseguem um pouco depois. Então existe esse espaço, essa janela para as aquisições. Então existe uma janela para o andar, existe uma janela para engatinhar, existe uma janela para sentar sozinho com apoio ou sem apoio, tá? Então assim, é importante que os pais consultem isso, que eles olhem, porque eles estão o tempo todo com a criança. Então assim, existe sim uma parceria que pelo menos tem que existir, é importante que exista, entre o profissional e a família, tá? Para quê? Para que a criança seja a maior beneficiada nisso. Então assim, existe lá os marcos na caderneta e essa janela de aquisição. Então, você não pode olhar numa ponta da janela, porque aí você pode, ele tem que ser aqui, aí você vai dizer que ele está atrasado, nem na outra ponta, né? Ele tem que ter até aqui, porque senão você também pode esperar muito. Então o ideal é que você continue sempre observando. Outra coisa importante nessa questão de cada criança tem o seu tempo e acabar deixando a criança atrasar muito os marcos motores, para aí sim procurar ajuda. Outra questão importante é a seguinte: a criança, ela dificilmente vai apresentar um atraso só, um problema só. Geralmente ela vai apresentando vários sinaizinhos, ela vai dando vários sinais que vão mostrando que ela está com dificuldade para adquirir determinada atividade motora. Então isso é muito importante. Por isso a gente tem a consulta no primeiro ano, mensal, e no segundo ano o acompanhamento é tão próximo também com o pediatra. Para quê? Para que esse profissional ele possa olhar a criança de forma frequente e consiga identificar esses sinaizinhos. Mas durante a consulta pode acontecer da criança não demonstrar alguma coisa que ela demonstra em casa, porque os pais estão em contato com ela o tempo todo. Então por isso é muito importante que a família também seja assim, um ator ativo nesse momento
né? E que possa também ajudar o profissional, dizendo, olha, eu observei na caderneta que ele já deveria estar fazendo isso, mas ele ainda não está fazendo, eu estou me preocupando. Também não é só isso, já observei esse sinal, tá? A família, ela não é um profissional. Então vamos separar bem essas coisas. Mas a família é sim um agente ativo para ajudar nessa identificação desse problema, até porque ela está com a criança 24 horas por dia, né? Então vamos tomar cuidado com esses dizeres, essa questão de ficar reafirmando isso. Então crianças assim já chegaram para mim, criança com 2 anos, tá? Que os profissionais falam assim, ah não, ele ainda não anda, mas ele vai chegar, ainda está no tempo, sabe? Tem que esperar o tempo dele, cada criança tem o seu tempo. Ah, ele não fala, dá para esperar, cada criança tem o seu tempo. Então assim, tomar cuidado com esse extremo. E o outro extremo, né, é aquele extremo de competição, que acaba gerando frustração. Lembra da janela que eu falei? Existe uma janela para que os marcos sejam adquiridos. Então, se a criança está dentro da janela, mesmo que a coleguinha dela tenha conseguido antes aquela aquisição, isso não é um problema, tá? A gente tem que olhar o quê? Para a nossa criança, para a criança que a gente cuida, para saber se ela está dentro dos parâmetros. Não comparar. Essa questão comparativa também é uma questão muito problemática, porque acaba gerando outro tipo de rótulo, né? Que a gente escuta muito falar assim, o fulano é preguiçoso. Mais um mito que eu vou quebrar aí para vocês, tá? A criança não é preguiçosa. Sinto informar, né? Se vocês já ouviram isso, né? Coloquem aí nos comentários como é que foi que aconteceu, enfim, podem contar. Depois eu deixo meu e-mail para vocês também. Tem o meu telefone para vocês entrarem em contato caso tenham alguma dúvida. Mas a criança não é preguiçosa. A criança é um ser curioso por natureza. A criança quer explorar, ela quer brincar. O que acontece muitas vezes é que ela não consegue usar o corpo de forma adequada. E aí ou ela desiste, porque ela tem muita dificuldade, né? Ou ela tem uma perda de força, ela tem alguma alteração que faz com que ela se canse mais facilmente e acabe perdendo o interesse por aquele objeto, tá? Mas não existe criança preguiçosa na essência, tá bom? Então assim, alguns mitos que eu queria deixar para vocês, vou colocar mais vídeos, esse tema é um tema extenso, é um tema polêmico, mas eu acho super importante deixar esse registro aqui para vocês, tá? Então, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, clicam no sininho para que vocês possam receber os vídeos novos que eu colocar aqui. E tiver sugestão, crítica, alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!